Bom, a teologia da libertação foi uma tentativa de pensar a fé cristã, né, a partir, para responder à realidade de pobreza crônica, de dependência que os países do terceiro mundo tinham de modo muito forte nos anos 60, 70 e ainda têm. Então, muitos teólogos preocupados, querendo dar uma resposta cristã para essa situação, infelizmente entraram por um caminho que é errado. Usaram o marxismo como filosofia para iluminar a fé, para iluminar a teologia. Ao invés de Cristo ler todas as coisas, interpretar todas as coisas a partir de Cristo, interpretou-se Cristo a partir dos princípios marxistas. Bento XVI disse isso. Agora, aos bispos do Brasil, não é? A um dos grupos de bispos, nós tivemos visita ao Papa, todos os bispos do Brasil é por grupo, por regional, um regional lá do norte. Ele disse isso claramente, sempre foi a crítica que a igreja fez, a teologia de libertação. A teologia de libertação tinha uma coisa positiva, era o desejo de dar uma resposta a essas questões sociais, uma resposta cristã. Mas errou o caminho. Errou o caminho, errou o método, errou o caminho e as consequências foram ruins. Eu não sou de modo nenhum favorável à teologia de libertação. Eu acho que a doutrina social da igreja responde de modo muito melhor e mais equilibrado aos grandes desafios que a gente tem nessa questão da justiça social, do ordenamento, a construção de uma sociedade, de um sistema econômico mais justo, mais fraterno, mais solidário. Nenhuma teologia pode ser feita sem uma filosofia. Você não vai entender, se você não faz filosofia ou teologia, não vai entender isso que eu estou dizendo. Mas é importante ter essa informação. Toda teologia, ela supõe, eu consciente ou não, eu uso... Uma hermenêutica, seria a hermenêutica? É como se... Bem, eu para cultivar a terra eu tenho que ter um instrumento, uma enxada. A enxada com a qual eu faço teologia é a filosofia. Eu tenho que ter um instrumental. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu digo assim, que na Eucaristia o pão se torna corpo de Cristo, isso se chama transubstanciação. Está no catecismo. Isso está cheio de filosofia. A palavra substância, eu estou usando a ideia de substância que Aristóteles e São Tomás de Aquino usavam. Veja, estou usando aí a ideia de essência, quando eu digo que em Deus há uma só natureza, uma só essência e três pessoas. Estou usando uma linguagem filosófica na teologia. Quando eu digo que o homem é um ser racional, que o homem é uma união substancial de corpo e alma, eu estou usando uma linguagem filosófica. Não tem jeito. A questão é, essa filosofia que eu pego, ela é compatível com o cristianismo? Se não for compatível, dá para eu torná-la compatível? Ou ela é radicalmente incompatível? O marxismo é radicalmente incompatível, porque o marxismo é ateu, radicalmente ateu. Ah, mas poderia ser cristão. Não, se for cristão, não é mais marxismo. Deixou de ser. A ideia fundamental do marxismo é a contradição, a realidade todinha é uma luta. E essa luta, que é a realidade todinha, ela permeia as classes sociais. Então, para Marx, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor, pelo oprimido. Então, isso aí é incompatível com o cristianismo, porque o cristianismo, a superação da opressão se dá na conversão, no amor, não na destruição. Então, por exemplo, pegue um livro de um teólogo da libertação, ele vai falar muito mais do êxodo do Antigo Testamento do que da Páscoa de Cristo, que é o novo êxodo. Ora, a Páscoa do Antigo Testamento, aquele êxodo, era uma figura, uma preparação para a verdadeira Páscoa. É a Páscoa de Cristo que não passa. É a Páscoa de Cristo que nos liberta. O povo de Israel era escravo, como Cristo estava na condição de servo, de humilhação. O povo de Israel entrou no Mar Vermelho, Deus abriu o mar, soprando o vento siroco. Jesus entrou no Mar Vermelho da morte. Veja, Deus sopra o vento do Espírito e abre o mar, e o povo de Israel passa. Deus sopra o vento do Espírito no mar da morte e abre no sábado santo aquele mar, e no domingo da ressurreição Jesus sai do outro lado, como Israel sai livre. Então, mas a Páscoa dos judeus era uma figura, era uma preparação para a Páscoa de Cristo. A teologia da libertação fica só lá no Antigo Testamento, não sai dali. Ora, nós somos cristãos.
É o Novo Testamento, é a nova aliança que é definitiva. A antiga é só figura, é só preparação. Então, há uma hermenêutica, quer dizer, uma interpretação que é colocada de cabeça para baixo. Sim. Dom Henrique, essa linha toda, esse uso do marxismo para interpretar a teologia, que dá aí a teologia da libertação, tem algo a ver lá com a mentalidade do Rudolf Bultmann, dessa teologia liberal, que daqui a pouco agora as pessoas começam a dizer Jesus Cristo não fez milagre, não houve ressurreição, não houve, Jesus não multiplicou os pães, não foi milagre a multiplicação dos pães. Não, aí já é outra doença. É doença também, mas já é outra. É outra. Na verdade, tem que dizer que a teologia de libertação não é tão latino-americana como pretende, porque Marx não é latino-americano, e outros pressupostos... Aqui serviu de laboratório. Né? Isso, mas é um pensamento europeu. É um pensamento europeu. Aqui o que o senhor está colocando são outras coisas, né? É o pensamento imanentista, liberal, europeu. O que é isso? O que é imanentismo? É o seguinte, só é real o que é desse mundo, da imanência, daqui. Qualquer coisa que apele para a transcendência é falsificada. Então, Jesus não multiplicou o pão, não. Ali ele mandou o pessoal repartir, juntar o que tinha, e o milagre foi a partilha. Isso não é verdade, Jesus fez um milagre. Jesus não caminhou sobre as águas, caminhou sim. Não nasceu da Virgem, nasceu. Não ressuscitou corporalmente, ressuscitou. Então, veja, são preconceitos. Mas são heresias terríveis essas, não são? Fruto de uma mentalidade, repito, imanentista. Hoje, graças a Deus, isso começa a ser superado. E uma grande figura que tem ajudado muito nisso, chama-se Bento XVI. Esse livro, Jesus de Nazaré, é exatamente o Papa procurando mostrar como se pode ler a Escritura de um modo saboroso. Como se pode ler a Escritura respeitando, né, o método exegético, respeitando a ciência bíblica, mas sem essas aberrações desse imanentismo. Uma das coisas que eu li no site do senhor, uma matéria, o senhor diz ali com muita ênfase que a teologia da libertação morreu. Mas eu acho que não morreu, não. Eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para nós melhor. Morreu como produção teológica. Como produção teológica? O que quer dizer isso? Olha, quando eu estava no seminário, todo ano tinha um grande livro de Leonardo Boff e, na época, os mais novos não sabem o que é isso, um LP de Roberto Carlos. Então, o Roberto Carlos lançava um disco novo e Leonardo Boff colocava no mercado um livro novo. Não é? Hoje, a teologia de libertação como assim, produção que cria, ela esgotou-se. Hoje a gente tem os filhos e os netos da teologia de libertação, esse discurso de ecologia, de gênero, né? São as consequências daninhas dessa questão. Considero uma injustiça que infelizmente tem padres e ministros de Eucaristia, líderes religiosos, que excluem as pessoas do acesso à comunhão, à Eucaristia, simplesmente por motivos morais e moralistas. E aí fica com um papo assim, dizendo assim: não confessou, não pode comungar. Errado. Mãe solteira não pode. Diz que tá. Então não está certo. Quem faz isso está querendo privatizar Deus e dizer assim: eu dou a hóstia consagrada para quem eu quiser. Isso não é justo. Isso é terrorismo religioso. A relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com outros companheiros da igreja, que eu tenho com padres, que eu tive com que eu tive com Dom Cláudio Umes, que eu tive com Dom Angélico, que eu tive com bispos no Acre, bispos em Rondônia, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e com milhares de movimentos sociais, é que me fez ser o que eu sou. Eu sou na política um pouco filho do movimento sindical, um filho do movimento social, um filho da teologia da libertação. E aquelas televisões católicas que andaram dialogando com o homem lá em cima,
de que a própria CNBB se escandalizou e diz: nós não negociamos dessa forma absolutamente. Eles têm um cristianismo devocional, não é nenhum cristianismo de engajamento, de fé, de libertação, de justiça. Se há uma palavra que nunca ocorre lá, é pobres, justiça, transformação social, é o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. Então, isso eu acho que nós temos que enfrentar e insistir na Constituição, que o Estado é laico. Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação. A libertação é, antes de tudo e principalmente, libertação da escravidão radical do pecado. Seu objetivo e seu termo é a liberdade dos filhos de Deus, que é dom da graça. Ela exige, por uma consequência lógica, a libertação de muitas outras escravidões, de ordem cultural, econômica, social e política, que, em última análise, derivam todas do pecado e constituem outros tantos obstáculos que impedem os homens de viver segundo a própria dignidade. Discernir com clareza o que é fundamental e o que faz parte das consequências, é condição indispensável para uma reflexão teológica sobre a libertação. A experiência radical da liberdade cristã 3 constitui aqui o primeiro ponto de referência. Cristo, nosso libertador, libertou-nos do pecado e da escravidão da lei e da carne, que constitui a marca da condição do homem pecador. É, pois, a vida nova da graça, fruto da justificação, que nos torna livres. Isto significa que a mais radical das escravidões é a escravidão do pecado. As demais formas de escravidão encontram, pois, na escravidão do pecado, a sua raiz mais profunda. É por isso que a liberdade, no pleno sentido cristão, caracterizada pela vida no Espírito, não pode ser confundida com a licença de ceder aos desejos da carne. Ela é vida nova na caridade. A advertência de Paulo VI continua ainda hoje plenamente atual. Através do marxismo, tal como é vivido concretamente, podem-se distinguir diversos aspectos e diversas questões propostas à reflexão e à ação dos cristãos. Entretanto, seria ilusório e perigoso chegar ao ponto de esquecer o vínculo estreito que os liga radicalmente, aceitar os elementos da análise marxista sem reconhecer suas relações com a ideologia, entrar na prática da luta de classes e de sua interpretação marxista sem tentar perceber o tipo de sociedade totalitária a qual este processo conduz. 22. A presente instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada. Quer chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis, para os desvios e perigos de desvio, prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação que usam, de maneira insuficientemente crítica, conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Esta advertência não deve, de modo algum, ser interpretada como uma desaprovação de todos aqueles que querem responder generosamente e com autêntico espírito evangélico à opção preferencial pelos pobres. Nem pode, de maneira alguma, servir de pretexto para aqueles que se refugiam numa atitude de neutralidade e de indiferença diante dos trágicos e urgentes problemas da miséria e da injustiça. Pelo contrário, é ditada pela certeza de que os graves desvios ideológicos que ela aponta levam inevitavelmente a trair a causa dos pobres. Mais do que nunca, convém que grande número de cristãos,
com uma fé esclarecida e decididos a viver a vida cristã na sua totalidade, se empenhem, por amor a seus irmãos deserdados, oprimidos ou perseguidos, na luta pela justiça, pela liberdade e pela dignidade humana. Hoje mais do que nunca, a Igreja propõe-se condenar os abusos, as injustiças e os atentados à liberdade, onde quer que eles aconteçam e quaisquer que sejam seus autores, e lutar, com os seus próprios meios, pela defesa e promoção dos direitos do homem, especialmente na pessoa dos pobres. Nesta apresentação integral do mistério cristão, será oportuno acentuar os aspectos essenciais que as teologias da libertação tendem especialmente a desconhecer ou eliminar. Transcendência e gratuidade da libertação em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Soberania de sua graça. Verdadeira natureza dos meios de salvação, e especialmente da Igreja e dos sacramentos. Tenham-se presentes a verdadeira significação da ética, para a qual a distinção entre o bem e o mal não pode ser relativizada. O sentido autêntico do pecado. A necessidade da conversão e a universalidade da lei do amor fraterno. Chame-se a atenção contra uma politização da existência, que, desconhecendo ao mesmo tempo a especificidade do reino de Deus e a transcendência da pessoa, acaba sacralizando a política e abusando da religiosidade do povo em proveito de iniciativas revolucionárias. O Sumo Pontífice João Paulo II, no decorrer de uma audiência concedida ao cardeal prefeito que subscreve este documento, aprovou a presente instrução, deliberada em reunião ordinária da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e ordenou que a mesma fosse publicada. Roma, sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 6 de agosto de 1984, na festa da Transfiguração do Senhor. Viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência, mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja.